Existe uma situação aí que, na minha opinião, é totalmente contraintuitivo você estar utilizando o whey, e nesse caso pode fazer até com que você atrapalhe a sua dieta se você optar por tomar o whey. Salve galera, Rafa Teles falando aqui. É o seguinte, tô gravando esse vídeo hoje pra vocês, pra poder falar sobre o whey. Tudo sobre o whey você vai saber nesse vídeo aqui, pra que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida, porque eu sei que tem muita gente querendo saber como é que toma o whey, qual é o melhor horário que você deve tomar, se realmente vale a pena você substituir algum alimento pelo whey, se vale a pena você gastar o seu dinheiro com whey. Então, se você quer saber tudo isso, se você tem essa dúvida até hoje, fica nesse vídeo comigo. E se você for novo por aqui, já se inscreve logo aqui, já coloca esse sininho logo pra chacoalhar. E também, se você já curtiu essa ideia, não esquece de estourar esse like monstro aí, tá? Pra tá ajudando o nosso canal aí a crescer, tá? Pra você não custa nada, mas pra mim me ajuda muito esse canal aí a ser alavancado, beleza? Então é isso aí, bora sem enrolação, que hoje esse vídeo é breve, direto, rápido e direto ao ponto, pra que você entenda isso de uma vez por todas e nunca mais erre, porque eu sei que tem muita gente que erra aqui em relacionado a apenas uma coisa, que na hora de tomar whey a maioria das pessoas erram, e eu quero que você não erre mais, beleza? Então é isso aí, vamos pra esse vídeo agora e tamo junto. Bom galera, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, tá? O que seria, no caso, o whey protein? O whey protein nada mais é do que a parte proteica dos laticínios, né? No caso do leite, que é retirado e só deixa a parte da proteína. Claro que também a depender da proteína que você compre, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, vai vir também com um pouquinho de lipídios, né? Que no caso seria gordura, e também carboidratos, tá certo? Mas no básico é isso. Uma parte do leite, principalmente o soro do leite, é retirado aí, e com base no soro do leite, né? Que é a primeira parte, utilizam para poder fazer queijos, e com base naquele sorinho que é bem transparente, bem líquido mesmo, aquela parte ali que é feita o whey protein, beleza? Então qual seria a vantagem do whey protein? A vantagem do whey protein em relação aos alimentos seria o seu valor biológico, tá? Eu já falei em vários vídeos aqui do canal em relação a esse valor biológico, só que essa parte do valor biológico, né, como eu já tinha falado aqui, por exemplo, do frango. O valor biológico do frango ali chega mais ou menos 80%, 85%, tá? Que isso seria a porcentagem de que aquele frango é absorvido, né, da porcentagem dos aminoácidos que são disponibilizados na sua corrente sanguínea após você fazer a digestão, tá bom? E aí no ovo a gente já encontra uma porcentagem maior, que você já encontra mais ou menos aí 97, 98% de absorção desses aminoácidos, né, de aproveitamento desses aminoácidos aí para você conseguir fazer a sua construção muscular, fazer o seu reparo tecidual, para que você consiga hipertrofiar. E já com whey a gente tem um valor biológico de 100%, tá? Ou seja, tudo aquilo que você consome no whey é totalmente absorvido aí em relação à proteína e à disponibilização desses aminoácidos na sua corrente sanguínea, tá bom? Então, com isso aí, a gente tem esse parâmetro aí de avaliar que o whey, ele é mais absorvido pelo nosso organismo, porque o valor biológico dele é maior do que as outras fontes de proteína animal. Mas isso não significa que na sua dieta só deve ter whey, que se você consumir whey, você vai anabolizar mais do que se você consumir um frango, um ovo, um peixe, por exemplo, tá? Isso não tem a ver, isso não cabe nesse caso aí, tá? A gente não deve fazer esse tipo de escolha alimentar, até porque também o whey, querendo ou não, ele é um alimento industrializado, ou seja, ele tem conservante, ele tem compostos químicos também, tem alimentos embalados, alimentos industrializados, tá? A nossa flora intestinal, ela acaba ficando irritada por conta desses conservantes que atrapalham também no longo prazo, quando a gente consome muito a nossa absorção. Mas isso não significa que se você consumir whey todo dia, você vai ter isso, tá? Se eu tô falando em geral, um conceito aí de absorção relacionado a alimentos industrializados, se você consome muito alimento industrializado, tá? Bom, agora falando dos tipos de whey, os principais tipos que a gente tem é o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado, tá? São três classes de whey. O que basicamente vai mudar é o seu processo de industrialização, tá? O seu processo de refinamento. Por quê? Vamos supor que o primeiro whey, tá? O primeiro whey é o whey mais bruto, ou seja, ali você não vai ter só a proteína, você vai ter alguns traços também ali de carboidratos e também um pouco de gordura. Nada demais, tá? Nada que vá atrapalhar aí o seu processo de definição, nada que vá atrapalhar também a sua construção muscular e algum tipo de qualidade, tá? Muitas pessoas às vezes se enganam porque tá no processo de definição, aí tá aplicando alguma estratégia nutricional e acha que se consumir um whey concentrado vai atrapalhar o processo de definição dela, mesmo que esteja batendo a proteína. E na verdade uma quantidade tão pouca de carboidrato que você tem, tá? Que isso não vai impactar nada. É só você saber colocar esse whey no horário da sua refeição que tenha pelo menos um pouquinho
pouquinho de carboidrato, que geralmente você encontra nos whey concentrado aí, mais ou menos 5 gramas de carboidrato, 4 gramas, não é nada demais, uma quantidade bem pouca de gordura, você encontra 3 gramas mais ou menos, não foge muito disso. Se você está com o objetivo de ganhar massa muscular e mesmo assim o objetivo de definir também, um whey concentrado geralmente serve para todo mundo e não precisa às vezes nem de isolado. O whey isolado ele não tem carboidrato, tá? Principalmente ele é retirado da lactose, aí sim ele já atinge um público específico que tem intolerância à lactose. Pessoas que têm intolerância à lactose tem que consumir o whey isolado, tá? O whey concentrado para as pessoas que têm intolerância à lactose não vai servir por conta que ele vai conter esse carboidrato e ele vai conter também lactose. E isso aí pode prejudicar o processo de absorção dela, pode levar ela a ter todos os sintomas aqui, tá? Até em outro vídeo que eu já falei aqui, em relação ao silete, engrossar a pele e tudo mais. E isso aí vai impactar negativamente no estômago dela e vai fazer com que ela tenha todos aqueles sintomas das pessoas que têm intolerância à lactose. Ou seja, pessoas intolerantes à lactose só podem consumir o whey isolado ou hidrolisado. A diferença do whey hidrolisado para o whey isolado é basicamente o processo de absorção, porque o whey hidrolisado, a única diferença que ele tem é que ele já é um whey pré-digerido, ele já é um whey que o seu corpo não precisa quebrar aquelas proteínas para ser absorvida, ele já é parcialmente digerível, né, pelo seu organismo. Você faz a ingestão ali e mais ou menos ali 50 minutos a 1 hora, aqueles aminoácidos já vão estar todos disponíveis na sua corrente sanguínea, tá? Coisa que o whey isolado e o whey concentrado demora um pouco mais de tempo, o seu corpo vai ter um trabalho para poder quebrar aquelas proteínas, vai ter que gerar algumas enzimas aí para poder essas enzimas quebrarem esses aminoácidos e depois disponibilizarem. E já com o whey hidrolisado isso não acontece, já é um processo muito mais rápido, muito mais, vamos dizer assim, que instantâneo, tá? Esse whey ele é muito mais indicado para as pessoas que têm algum problema de absorção intestinal, tá bom? Se você for uma pessoa que, vamos supor, você está com um quadro muito grande de desbiose e você não quer perder massa muscular, você quer preservar o máximo de massa muscular que você tem aí, o whey hidrolisado vai servir muito bem para você, tá? Ou se você for uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia bariátrica, esse whey serviria muito bem porque não exigiria muito do seu processo de absorção e isso não irritaria a sua mucosa intestinal para que você pudesse absorver a proteína e você conseguisse manter o seu músculo ou até mesmo ganhar massa muscular, tá bom? Então nesse caso aí, o whey para esse tipo de gente seria o recomendado, seria o whey hidrolisado. Mas lembrando que em relação a custos, em relação ao whey concentrado e um whey hidrolisado, a diferença de custo é muito grande, sendo que é totalmente inviável para as pessoas que não têm nenhum problema de absorção intestinal, não passou por nenhum tipo de cirurgia, tá consumindo um whey hidrolisado por conta do seu valor muito grande, tá? Em relação ao valor de mercado, preço mesmo, tá? Em relação ao whey concentrado, sendo que um whey concentrado você consegue aí um bom, né, barato aí de R$70, R$100, e um whey hidrolisado geralmente está para lá de R$170, então a diferença é muito grande. E o whey isolado é somente para aquelas pessoas que não têm interesse em estar consumindo nada de carboidrato, né? Se for uma pessoa que esteja, por exemplo, fazendo uma dieta cetogênica e não pode comer nada de carbo, tá? Então o whey isolado vai servir para essa pessoa tranquilamente aí, mas nos grandes casos, se você não está restringindo muito carboidrato, se você está fazendo uma dieta low carb, se você está fazendo uma dieta também aí que você está cortando, velho, brincadeira, velho. Agora a gente me ligando, porra. Então se você não está restringindo muito carboidrato, você está consumindo uma dieta totalmente tranquila, que não tenha nenhum tipo de restrição a calorias, a carboidrato, nada do tipo, você pode estar consumindo um whey concentrado tranquilamente. Na maioria dos casos, as pessoas só precisam de whey concentrado, não precisa nem de whey isolado, tá bom? Então o whey isolado seria somente para aquelas pessoas aí, não que seria somente, mas que seria mais viável, vamos dizer assim, que seria viável para as pessoas que têm ou intolerância à lactose ou estão restringindo muito carboidrato, tá certo? Então fica aí esses 3 tipos de whey, que seria o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. A diferença deles de preço varia um pouco, tá? Em relação ao concentrado, ele tem uma diferença de mais ou menos aí R$50 a um whey isolado, tá? Sendo que se você é um ectomorfo ou você entrou agora na academia, você não tem um percentual de gordura muito grande, até mesmo se você tenha um whey concentrado, na maioria dos casos vai servir para todo mundo. Então quando seria o caso que você poderia tomar o whey protein? Se você quiser secar, tanto se você quiser ganhar massa muscular ou tanto se você quiser manter, tá? Porque proteína a gente precisa em todas as fases. Se a gente quer ganhar massa muscular, a gente precisa de proteína, por quê? Porque na maioria das vezes a gente vai estar fazendo o reparo tecidual depois que a gente rompeu nossas fibras no nosso treinamento de musculação, que é o treinamento resistido. Se você é uma pessoa que seja maratonista, ou seja, está praticando algum outro tipo de esporte, né, que é um esporte mais de performance,
você vai precisar da proteína para poder manter a sua massa muscular. Claro que também tem hipertrofia, mas também não é uma hipertrofia igual a pessoa que faz o exercício resistido, né? Não vou dizer que é igual, porque não é. É mais uma questão de você manter a sua massa muscular para que você acabe não queimando a sua massa muscular. E também, se você é uma pessoa que precisa emagrecer, você está no processo de perda de gordura, você está até no processo de cutting também, tá? Que acontece essa perda de gordura, mas com a intenção de manter o máximo de massa muscular possível, você vai precisar de proteína, às vezes, um pouco maior, por conta que o seu corpo vai estar passando por um processo de estresse metabólico. E quando você passa por um processo de estresse metabólico, o seu corpo ele tende a querer quebrar os seus músculos do que quebrar a sua gordura. Ou seja, nesse caso aí, você às vezes precisa de mais oferta de proteína, até mesmo de que quem quer ganhar massa muscular, mais para poder preservar o seu músculo de querer consumir o seu próprio músculo, a sua massa muscular como fonte de energia, tá? Porque é mais fácil para o corpo queimar o seu músculo do que ele tirar da sua reserva de gordura. É um processo metabólico muito mais simples para ele quebrar os nossos músculos do que ele quebrar uma molécula de gordura para poder gerar a sua energia, tá bom? Bom, e lembrando, se você é uma pessoa que quer ganhar massa muscular e ao mesmo tempo definir, eu vou deixar aqui embaixo para você um e-book gratuito, tá? Que eu fiz com muito carinho aqui para vocês que acompanham o canal. É só você clicar, é totalmente de graça. Você vai baixar esse e-book e você vai colocar tudo em prática, alinhando essas dicas que eu tô passando aqui agora, de como você pode usar o whey da melhor forma, tá bom? Você aplica essas duas dicas, assiste o vídeo até o final, baixa esse e-book assim que você terminar esse vídeo e começa a colocar em prática, que eu tenho certeza que daqui pro verão você já vai ter muito resultado e você já vai ter queimado muita gordura, tá bom? Então, a dúvida que muita gente tem, qual seria o melhor horário que você poderia estar tomando whey, tá certo? Bom, muita gente tem essa crença limitante aí de que você deveria tomar whey no pós-treino. Então, a questão é, qual seria o horário que você teria mais disponibilidade de fazer uma refeição normal? Se você for uma pessoa que seja muito ocupada, durante seu dia você tá para lá e para cá, você não trabalha no escritório, você trabalha fazendo várias coisas no trânsito o dia todo. Então o whey serviria muito para você se você não tivesse tempo de sentar e fazer uma refeição comendo frango, comendo ovo, por exemplo, ou se você estivesse em um lugar que você não pudesse estar fazendo esse tipo de refeição, tá certo? Então o whey entraria muito mais nessa questão de praticidade para você, tá bom? Então essa questão de você dizer que o whey é melhor no pré-treino, o whey é melhor no pós-treino, isso aí não tem nada a ver, porque você pode consumir qualquer tipo de proteína. Não é obrigado você estar usando o whey para você ganhar massa muscular, ou definir, ou manter os seus músculos, não. Você consegue isso consumindo qualquer fonte de proteína. Qual o melhor horário? Isso não tem, é questão de praticidade e da sua rotina. Você tem que avaliar e você tem que identificar os padrões na sua rotina de quais são os horários que você tem mais tempo de você consumir uma dieta normal, né? Consumir alimentos mesmo ali, do que você está tomando um suplemento. Porque o que vai diferenciar é porque uma proteína você vai estar comendo, vai ser um alimento sólido, e a outra você vai estar bebendo, tá? Você poderia deixar a proteína para um horário que você não tivesse muito tempo, que é só você colocar um pouquinho de água ali, chacoalhar e já beber. Então é muito melhor você preferir, nas situações em que você tiver tempo, você consumir alimentos sólidos, que também é mais saudável, e nos momentos em que você tiver muito atarefado ou você não puder consumir alimentos sólidos naquele momento, aí você pode optar por um whey. E o que eu falei aqui agora de praticidade, você também tem que ver na sua dieta quanto de proteína você está consumindo na sua dieta, para você saber o quanto de whey que você deve estar tomando, tá certo? Então, como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, eu vou até falar aqui de novo, tá? Uma quantidade legal de proteína que, se você quiser ganhar massa muscular, fica aí em 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Já tem outros vídeos que eu falei aqui no canal que você vai aprender a calcular suas proteínas, tá? É só você procurar aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo ou aqui no card também, tá? Vou deixar passando para que você, se você ainda não viu esse vídeo, você veja, para que você aprenda a calcular suas proteínas, tá bom? E relacionado a tudo isso que eu falei aqui agora, fica a dosagem recomendada. A dosagem recomendada de whey que você deve consumir, isso você tem que ver no rótulo do whey, tá? Por quê? Porque geralmente o whey ele vai ter uma concentração de 25 a 30 gramas de proteína, mas cada whey vai ter uma concentração dessa proteína dividida em um scoop, dividida em 2 scoops. Então isso vai depender da qualidade do whey que você vai estar consumindo, da qualidade do whey que você vai estar comprando, tá? Sendo que vai variar de whey para whey. Uns vão precisar, para você ter 30 gramas de proteína, de um scoop só. Outros vão precisar de 2 scoops para você garantir essas 30 gramas. Você tem que saber o quanto de proteína você vai precisar de acordo com a sua
sua rotina. Por exemplo, tem uma refeição que você deveria estar comendo ali 30 gramas de proteína, né? Vamos supor que seja de tarde, ou seja, se você não pode consumir um alimento sólido naquela hora, você pode colocar, você pode substituir e colocar um whey, ou você já pode deixar isso, se isso for muito frequente na sua rotina, já programado, que de tarde você só consome whey, por exemplo, whey e aveia, whey com pasta de amendoim, aveia e mamão. Isso aí vai depender da sua dieta. E outra dúvida que as pessoas têm é tomar whey com o quê? Isso vai depender da sua refeição, tá certo? Porque você pode estar tomando whey com leite, porque aí o leite já vai ter carboidrato, já vai ter também um pouco de gordura e também já vai te ofertar um pouco mais de proteína, tá? Se naquela refeição você não queria ingerir carboidrato, você deveria tomar whey só com água. Ou se você quer uma densidade calórica maior, você pode tomar até esse whey batendo a vitamina de banana, por exemplo, que você vai estar acrescentando mais carboidrato ainda, tá bom? E você pode estar colocando aí aveia, você pode estar colocando também para poder dar uma cremosidade maior, uma pasta de amendoim. Você pode ir complementando se o seu intuito for adicionar mais calorias e adicionar também mais carboidratos e gordura, ou você pode simplesmente consumir com frutas, tá certo? Agora, como eu tinha falado no início do vídeo, tá, para vocês, existe uma situação aí que, na minha opinião, é totalmente contra-intuitivo você estar utilizando whey, e nesse caso pode fazer até com que você atrapalhe a sua dieta se você optar por tomar o whey, tá? Que situação seria essa? Essa situação seria uma situação de saciedade relacionada à sua fome. Vamos supor, você está cortando muita caloria, você quer definir ou você quer queimar gordura, você vai precisar de um déficit calórico, tá? Ou seja, você vai estar consumindo menos alimento aí, menos calorias do que você geralmente consome, e isso vai fazer com que você sinta mais fome. Se você estiver sentindo muito mais fome e colocar um whey como uma proteína líquida, não é um alimento sólido, você vai sentir muito mais fome, e isso pode ser uma tortura para você psicológica sem necessidade nenhuma, tá? Nesse caso, seria muito mais viável você consumir um alimento sólido como um frango, como um peixe, como o ovo, por exemplo, do que você está optando por whey, tá? Então, nesses casos aí que você esteja reduzindo calorias para poder queimar gordura, para poder fazer um cut, por exemplo, ou se você mesmo querendo ganhar massa muscular, você está aí no início, que no início geralmente a gente sente mais fome, o que acontece? Você pode estar consumindo, não precisa de whey nesse momento também, nenhuma fase que você esteja de ganhar massa muscular, seja você um iniciante, você um intermediário, um avançado, não é necessário você consumir o whey, tá bom? E se você sente muita fome na sua dieta, é aí mesmo que não tem necessidade nenhuma, a não ser se for uma questão de praticidade. Se você não sente fome, se você consumir um whey, você vai aumentar a sua fome, porque aquele whey ele vai ser digerido muito rápido no seu organismo, sendo que se você estivesse consumindo um alimento sólido, aquele alimento ali ia ser quebrado, ia ser um processo muito mais demorado, e aquilo ia trazer uma saciedade para você muito maior, e fazendo com que você sentisse menos fome por um grande tempo, tá certo? Por um tempo prolongado. Você ia se sentir mais saciado por um tempo muito mais prolongado, e se você consumisse um whey, daqui a meia hora, 40 minutos, você já iria estar com fome de novo, coisa que um alimento, por exemplo, um frango, você estivesse consumindo, vamos supor, 200 gramas de frango, você só sentiria essa fome depois de 2 horas nesse exemplo, tá? Então, nesse exemplo aí, o whey para você, ele iria mais atrapalhar a sua dieta do que te ajudar, beleza? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você já curtiu essa ideia desse vídeo aí, não esquece de estourar aquele like. Se você não for inscrito, se você se esqueceu, já coloca aí em se inscrever, tá? Para poder estar ajudando o nosso canal a crescer aí, e também para você receber todos os conteúdos aqui que toda semana tem vídeo novo para vocês aqui. E se você tem alguma sugestão de vídeo novo, coloca aqui nos comentários. E se você também tem algum outro tipo de dúvida que eu acabei esquecendo de falar, ou eu não falei aqui para você, tá? Você pode deixar aqui também, que vai ser muito bom te responder, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você, tamo junto e até o próximo vídeo.